Um bibliotecário comum da cidade, Charles, não conseguiu salvar seus livros e morreu, mas o universo decretou o contrário e o renascimento ocorreu. O jovem olhou para as mãos e não conseguia acreditar que estava vivo. Um mundo desconhecido com novos heróis e energias, mitos sobre o dragão com chifres e seu sangue saudaram o jovem com cautela. Campos inexplorados do mundo, sinais de luta e habilidades ocuparam a atenção do personagem principal. A transformação foi o presente mais valioso do planeta ao falecido professor, que deu a vida para salvar o acervo de livros da biblioteca educacional. Charles recebeu uma segunda chance, para a qual não estava preparado e simplesmente começou a beber, não se lembrava de parte de sua vida atual, e isso o incomodava muito. No novo mundo, o jovem passou para o posto de professor azarado, o último no ranking dos universitários. O jovem estava estudando a situação, andando pela cidade, tentando lembrar ou entender episódios individuais, quando inesperadamente encontrou ex-colegas, os melhores graduados Michael e sua ex-amiga Mary. O personagem principal foi atraído para o prédio da biblioteca, mas o zelador Ron, por algum motivo desconhecido, não quis deixá-lo entrar. Charles teve a impressão de que em sua nova vida tinha mais inimigos e odiadores do que na anterior, não conseguiu confirmar sua condição de mentor, pois todos os alunos foram desmantelados por seus colegas. O jovem decidiu mudar completamente a sua segunda vida para que todos o reconhecessem e respeitassem. A decisão mudou radicalmente a aparência do jovem professor. De repente ele se viu num espaço enorme, cercado por todos os lados por armários e estantes, completamente preenchido por grossos volumes. Um dos livros voou por perto e caiu nas mãos de um jovem surpreso, iluminando repentinamente sua mente com novas ideias e enviando-o em busca de estudantes. Charles encontrou a jovem beldade de cabelos rosa Sandra, intrigando a garota com informações sobre sua lesão na perna, que a impede de vencer, o então lanceiro Alan, sofrendo com os sentimentos não correspondidos de sua heroína. O loiro Alex foi um presente inesperado de seu rival e inimigo Jack. O choque de duas personalidades trouxe a orgulhosa e teimosa princesa Mônica como estudante. 4 jovens, cada um escolhendo o professor de sua vida, não esperavam que fosse Charles, desconhecido e desrespeitado por ninguém, quem daria sua assinatura. O novo mentor apontou para cada um dos futuros sucessores a principal falha que mata o sucesso e a vontade de vencer, o que ajudou Alan a se acalmar e a olhar para seus sentimentos de fora. Os alunos prometeram ouvir o professor incondicionalmente. Charles sabia que, ao recrutar estudantes, colocaria muitos contra si mesmo, incluindo Michael, um concorrente de seus anos de estudante. Os inimigos também deveriam incluir o tio da bela Mônica, que estava pronto para fazer qualquer coisa pela felicidade de sua pupila. O irmão de Sandra também ficou indignado ao saber que sua irmã tinha ido estudar com um professor reprovado. Charles teve que provar seu valor pela força. Cada um dos parentes dos novos alunos recebeu sua cota de golpes. Os ex-colegas do jovem também sofreram. Chegou a manhã, a velha mas espaçosa casa dos professores com sala de aula aguardava os primeiros alunos. A cabeluda Mônica não tinha intenção de mudar o professor que havia escolhido há muito tempo, mas as habilidades incompreensíveis do professor mal-sucedido a intrigavam. A menina concordou em ser estudante para descobrir o segredo. A princesa tentou saber o nome do professor, mas ele insistiu em se inscrever na aula. O professor começou a inventar iniciais sonoras, mas nada lhe veio à mente e ele pronunciou as suas com prazer. A bela se libertou das garras do mentor e foi coletar informações. Mônica não aprendeu nada de novo e ficou chateada. E o jovem professor se atormentava pensando onde mais encontrar alunos. A sala de aula não estava nada bem conservada e vazia. O sentimento de insatisfação deprimiu a professora. Os alunos ainda precisavam renovar a licença de matrícula. A situação ficou mais complicada e Charles decidiu curar seus problemas com o álcool. Então, se você olhar tudo um por um, então a aparição de Sandra devolveu a personagem principal à realidade. A garota queria mudar de ideia e ir embora. A professora deu uma palestra completa sobre o tema escolha de professor. O mentor tentou convencer a senhora de que ele era um professor inteligente e experiente, e que falar sobre sua incompetência era apenas fofoca de invejosos. O jovem era firme e inabalável, dizia que só junto e o aluno conseguiriam vitórias. A bela de cabelos rosa estava assustada. Para amenizar a situação, Charles convidou a garota para demonstrar suas habilidades. Ela concordou alegremente. As técnicas refinadas, a bela execução e a velocidade de reação foram magníficas. A professora olhou para a enfermaria fascinada. Sandra executou as técnicas e congelou. A garota estava ansiosa pela avaliação de sua amiga mais velha.
A professora gostou do treinamento e notou o talento da beldade. A aluna ficou decepcionada porque o mentor não percebeu a lesão na perna, o que a impediu de se movimentar totalmente. Charles ficou chateado, não entendeu como havia perdido um fato tão importante e tentou amenizar a situação. Sandra ficou interessada em quem e o que poderia ajudá-la. A jovem professora inspirou esperança na menina e esta é uma das principais condições para a vitória. Os olhos da Bella brilharam e ela sorriu. O personagem principal convenceu a futura aluna de que havia poucos professores que poderiam ajudá-la, e ele era um deles. Charles disse que atualmente está recrutando um pequeno grupo de alunos e que as aulas começarão em breve. O plano deu certo e a menina pediu para inscrevê-la no curso. O cara imediatamente tirou a placa de matrícula. O acordo foi assinado. Charles agora tinha o primeiro aluno oficial de sua lista. A jovem professora lembrou que as aulas começariam nos próximos dias. A alegre menina correu para compartilhar a informação com seus familiares. O professor também se alegrou com sua pequena vitória. O mentor ficou convencido de que agora a licença seria mantida e a moradia e as instalações de trabalho fornecidas permaneceriam suas. Charles fez planos para se envolver integralmente no processo de aprendizagem para não ter vergonha de seu professor. Um redemoinho de ar atingiu o jovem, arrancando-o de pensamentos sérios. No segundo seguinte, a professora estava sentada nos enormes portões da biblioteca. Essa era a mesma biblioteca do Caminho Celestial com que o cara sonhava constantemente ultimamente, o que o fascinou e o puxou para ela. Inúmeros volumes de livros cercavam o ex-bibliotecário. Charles decidiu levar o folheto. O jovem foi até a estante mais próxima com uma centena de volumes grossos e brilhantes e pegou um tomo. Uma mão de repente passou pela fileira de livros. A luxuosa biblioteca flutuante carecia do mais importante, ou seja, os livros. Voltando à realidade, o jovem voltou para casa e se perguntou se o repositório celestial de volumes inexistentes poderia ser útil. A nova informação cansou Charles e ele foi lanchar. Não foi possível caminhar com calma até a sala de jantar. Outro ex-colega, hoje professor conceituado, Jacques, caminhava em direção à reunião. Um colega com um grupo de alunos recém-recrutados cumprimentou o perdedor com risadas e zombaria. Um colega contou à geração mais jovem sobre a nota 0 de seu amigo e se divertiu muito. Os alunos ficaram surpresos com a nota baixa do professor na prova final. Charles rejeitou verbalmente e aconselhou seu colega a não se gabar. Jacques ficou furioso, não esperava tal pressão diante de seus pupilos. A troca entre os jovens professores ocorreu entre os novos alunos, que ouviram atentamente as palavras da geração mais velha. De repente, uma voz alta soou em defesa do professor perdedor. Sandra dirigiu-se para a multidão reunida, seu parente idoso mal conseguia acompanhá-la. O homem dissuadiu de forma convincente a garota de mudar de mentor e desistir das aulas na classe dos perdedores. Jacques aproveitou a situação, rindo que antes mesmo de começar a estudar, a menina ia deixar o mestre. Charles interveio em uma disputa entre uma jovem estudante e um parente, perguntando se o desejo dela de deixar a classe era verdadeiro. Sandra não queria ofender a nova professora e não sabia o que responder. O jovem decidiu chantageá-lo, explicando ao parente que, se ela se recusasse a estudar, nenhum dos professores iria querer acolher a menina. O personagem principal teve medo de perder sua única chance e convenceu o casal a mudar de ideia. O malicioso Jacques interveio na conversa, declarando que levaria de bom grado a menina para estudar com ele. Os jovens discutiram e decidiram organizar um concurso aberto entre si para atrair estudantes. Jacques estava confiante em suas habilidades. Charles não teve escolha senão concordar, para não perder seu único aluno. Alunos e professores se reuniram no pátio da escola para assistir a um espetáculo raro. De acordo com as regras da universidade, os professores deveriam fazer intercâmbio de alunos e, após testes, mostrar-lhes o caminho mais curto para o progresso. Um pouco nervosa, Sandra foi a primeira a mostrar suas habilidades. O golpe da garota foi poderoso o suficiente para atingir a tela do examinador de força, mas a execução foi frustrada. Jacques avaliou a força e a resistência da estudante e sugeriu que ela tinha uma lesão antiga na perna que a impedia de melhorar seus resultados. Charles ficou chocado, ele não entendeu como seu oponente completou facilmente a tarefa. Depois de se aposentar com a beldade de cabelo rosa, a nova professora deu-lhe alguns conselhos táticos. Os alunos assistiram surpresos enquanto os resultados de rebatidas da garota dobravam. Um loiro, Alex, aluno de Jacques, aproximava-se do ex-bibliotecário. O jovem mentor interrompeu a competição, tentou ganhar tempo. O oponente e seu pupilo ficaram perplexos. Carlos decidiu esclarecer os benefícios dessa disputa, já que a opção de recompensa em caso de vitória não foi discutida antecipadamente.
O inimigo ficou perplexo e confuso. Ele nem sequer imaginou a ideia de perder. O confiante Jack concordou facilmente em desistir de seu aluno, que tentou resistir. A resposta satisfez Charles e a competição continuou. O loiro era inimitável. Seus movimentos e golpes eram claros e rápidos. O golpe na pedra de teste foi rápido. O professor mal-sucedido ficou confuso, não sabia o que dizer e como avaliar o aluno, percebendo que sua nota 0 era absolutamente justificada. Gradualmente, tudo se acalmou na mente de Charles e a biblioteca celestial flutuou diante de seus olhos. Um dos livros voadores pousou bem nas mãos da professora. O nome do aluno estava gravado na capa. O personagem principal dominou instantaneamente o fluxo de informações, agora ele sabia tudo sobre sua ala. O livro descreveu detalhadamente todas as vantagens e desvantagens de seu herói. Charles repetiu o soco de Alex em sua cabeça novamente. O professor compreendeu o significado e o propósito da Biblioteca Celestial, que avaliou uma pessoa e escreveu uma descrição detalhada com recomendações para eliminar deficiências e problemas existentes. Só agora o ex-bibliotecário percebeu o presente que a vida lhe deu. A risada de seu concorrente, que não acreditava no perdedor, o impediu de contar a Charles suas deficiências. O resto dos alunos apoiou seu mentor com gargalhadas. O jovem recusou-se a participar da competição se não o ouvissem. O jovem disse que neste caso o resultado da disputa seria anulado. Gritos de apoio do público difundiram a situação. Charles sugeriu que o jovem trabalhasse com a mão esquerda. Alex foi o mais surpreso com o conselho. Jack sorriu, comemorando sua próxima vitória. O aluno reuniu forças e deu o golpe. A tela de controle escureceu e depois mostrou um resultado impressionante, dezenas de vezes superior ao anterior. A professora da loira olhou para os números com total espanto. Todos os espectadores ficaram com o mesmo olhar, ficaram muito surpresos. O estudante não esperava tal poder de sua mão esquerda. Ele nunca havia usado a mão esquerda em batalha. A competição terminou com a vitória do bibliotecário. Charles tirou um segundo distintivo. Para se registrar, era necessário o sangue do futuro aluno. Alex não conseguia acreditar que foi simplesmente entregue a outra pessoa, pois passou muito tempo escolhendo seu mentor e se preparando para os estudos. O público começou a cuidar de seus negócios. Jack resmungou e ameaçou se vingar do colega. O acordo sobre a transferência do aluno para outra turma estava pronto para ser formalizado. A loira não teve escolha senão confirmar o que havia acontecido. Cadastro concluído com sucesso. Todo o pátio da universidade discutia o resultado da competição. De classe em classe, de grupo em grupo, espalharam-se rumores sobre as habilidades fenomenais do professor mal-sucedido. A linda Mônica, que estava sentada no banco, ficou interessada no resultado da luta. Decidindo que foi apenas sorte, a jovem estudante decidiu investigar sozinha. Todos ao redor estavam falando apenas sobre os novos indicadores de força de Alex. A princesa decidiu visitar pessoalmente o professor e saber como ele conseguiu alcançar tais resultados e aconselhá-la para também melhorar seu desempenho. Charles gostou da inauguração da escola e não esperava convidados. Mônica se comportou de maneira irritada e atrevida na porta, o que a bibliotecária realmente não gostou. A professora recusou-se, por princípio, a ouvir a menina e a dar recomendações. O mentor imediatamente não gostou da grosseria da bela. A recusa enfureceu ainda mais a garota. Em troca de informações, Charles ofereceu uma vaga em sua turma, deixando Mônica se perguntando. Dois amigos que ouviram toda a conversa na rua ficaram extremamente surpresos. As meninas correram para contar aos parentes de Mônica que ela planejava mudar de professor. O bibliotecário fingiu que não iria convencer a beldade se ela não quisesse se matricular em sua aula. A princesa ficou toda furiosa com o comportamento da nova professora, mas não demonstrou. O choque de dois elementos continuou. Charles continuou a testar a paciência da menina, ofereceu-se para limpar completamente as instalações da escola em troca da matrícula. Mônica não teve escolha e ela concordou. O mentor comemorou discretamente sua vitória sobre o caráter fervilhante de seu novo aluno. A menina começou a trabalhar em uma tarefa difícil, pois havia muita poeira e sujeira por toda parte. Um fogo fervia na alma da bela e ela prometeu se vingar da professora. Poucas horas depois tudo na casa estava brilhando, tudo limpo e arrumado. Charles ficou satisfeito e se ofereceu para assinar o registro. A menina já sonhava em se tornar forte rapidamente e destruir a professora autoconfiante. A mentora convidou Mônica para mostrar suas habilidades. A garota respondeu alegremente ao pedido. O jovem estudou cuidadosamente as táticas de sua nova ala. O fluxo do caminho celestial capturou seu mestre novamente. Charles ficou no meio do saguão da biblioteca e esperou. O livro com o nome da Mônica estava pronto.
A brochura descreveu traços positivos e negativos, estilo de luta e erros. O mentor estudou o volume do começo ao fim. Por fim, a professora encontrou as informações necessárias que revelaram as características da menina. Enquanto aguardava o veredicto, a princesa praticou socos na tela. A professora elogiou a menina, dizendo que sua força era digna da filha de um senhor. Mônica pediu para apontar suas deficiências, escondendo nas costas um cristal que registrava informações. A menina esperava usar a gravação mágica contra a professora. A resposta do professor foi impressionante. A Bela não conseguia acreditar nele. Segundo a bibliotecária, a filha do senhor estava doente, o que negou categoricamente. A conversa se arrastou, cada um insistindo na sua. Mônica insistiu que ela estava bem. Charles lembrou à aluna os pontos problemáticos que muitas vezes deveriam incomodá-la. A professora permaneceu em silêncio sobre o caráter pouco angélico e a irritabilidade constante da menina. O que foi dito chocou a aluna. Seu professor acabou tendo razão. O mentor ficou exultante. Conseguiu apaziguar o temperamento duro de Mônica. A aluna ficou pensativa e perguntou se havia solução para seu problema. A experiência da professora cresceu instantaneamente nos olhos da menina. Ela começou a acreditar em tudo que era dito e prometeu vir para a aula. Durante as aulas, o mentor prometeu ensiná-la a lidar com suas deficiências. As informações recebidas não foram de ampla divulgação, e a bibliotecária lembrou da gravação da conversa. Mônica ficou surpresa com o conhecimento da professora, não quis revelar seu segredo e quebrou o cristal. A menina começou a confiar cada vez mais em seu mentor. A professora foi para o treinamento, lembrando mais uma vez ao aluno a frequência às aulas. De repente, um homem furioso apareceu à distância. Acontece que era o tio da Mônica, que estava extremamente insatisfeito com a mudança de professor e ansioso para descobrir. A Bela ficou surpresa com o súbito aparecimento de seu parente e seu humor. O tio tentou convencer o jovem a retirar a menina das listas, ameaçando demitir a professora. As palavras de Mônica o desanimaram. Ela admitiu que ela mesma havia escolhido um novo professor. A filha do senhor insistiu na sua escolha. A briga familiar estourou. Ninguém quis ceder. O parente da menina ficou furioso. O homem não se acalmou, ordenou a libertação de seu pupilo e ameaçou matar a professora. Mônica fez o possível para acalmar seu tio irritado. A menina pegou a mão do parente e levou-a para casa. Já começava a temer pelo seu mentor, conhecendo o caráter de seus parentes. O jovem não entendia nada, estava simplesmente recrutando alunos, de onde vinha tanto ódio dos outros. Neste momento, dois amigos adolescentes caminhavam perto da cerca da escola de Charles, conversando alto. O cara da lança ficou visivelmente chateado, teve sua matrícula negada na turma de treinamento e teve que esperar a próxima matrícula. O interlocutor tentou acalmá-lo. Vendo a placa da escola, os meninos se animaram. Os amigos olharam para o pátio e entraram na sala de aula. Os móveis pareciam muito antigos para eles. A professora sentou-se em uma grande mesa no final da sala. Um amigo pediu ao amigo tímido armado que aceitasse o menino na escola. Charles ficou muito feliz, mas o jovem não teve escolha. Os demais mentores já haviam concluído o recrutamento dos alunos. O cara com a lança se chamava Alan. Ele parecia muito chateado. A professora pediu ao jovem que mostrasse suas habilidades e o menino bateu na tela do examinador com toda a força. Após demonstrar as técnicas, Alan esperou pelas recomendações do mentor. O menino ficou surpreso ao ver que o professor estava pensativo. Parecia que ele não observava suas ações. O lanceiro ficou ainda mais chateado. Achou que ninguém precisava dele e o ano estava perdido. De repente o silêncio foi interrompido pela voz da professora, revelando o segredo do estado do jovem. Alan ficou surpreso. Escondeu seu problema pessoal de todos. Nem mesmo seu melhor amigo sabia disso. A bibliotecária disse que precisamos pensar mais no futuro, e não viver o hoje, em que o cara está preso. O mentor destacou que o golpe seria muito mais forte se o jovem estivesse mais concentrado e atento. O fato de Alan estar apaixonado foi revelado. O sentimento não correspondido foi a causa de sua depressão. Charles disse que o estado emocional desempenha um papel fundamental na vida e influencia o sucesso. As instruções foram curtas, mas muito úteis para ambos os amigos. A professora explicou que quase tudo na vida depende do próprio jovem e só ele pode mudar a situação. A professora lembrou ao rapaz a frase do mentor de todos os tempos do livro da sabedoria, inspirando-lhe confiança. A consciência do jovem clareou. Ele começou a pensar. Agora Charles só precisava olhar o resultado das recomendações e direcionar Alan para a tela para consolidar seu sucesso. O menino estava mentalmente preparado para um novo teste.
A força do golpe foi impressionante e os dois meninos ficaram completamente confusos. Os meninos não esperavam tal resultado. O amigo não conseguia acreditar no que via. Alan melhorou seu desempenho mais de 2 vezes. O jovem agradeceu ao mentor pelas recomendações e pediu para matriculá-lo na turma. Meu parceiro estava profundamente preocupado por não ter entrado nesta escola. O nome do professor confundiu os meninos. Eles já tinham ouvido falar de sua classificação na universidade. O mentor risonho confirmou seu terrível palpite. Os caras não sabiam o que fazer, não entendiam como uma pessoa com notas tão baixas podia ser tão sábia. Charles contou-lhes o motivo de suas conquistas, esclarecendo que a Biblioteca Celestial o estava guiando pelo caminho certo. Alan, em agradecimento pelo conselho, inscreveu-se nas aulas e prometeu vir para a escola pela manhã. Amigos foram para casa para compartilhar suas novidades. O personagem principal estava exultante, ele já tinha 4 alunos. As fichas de registro acabaram e o jovem foi ao prédio da administração buscar mais fichas. O professor estava se perguntando por que ele só recebeu 4 cartas, aparentemente aqueles ao seu redor não esperavam grandes resultados dele. Caminhando em direção à bibliotecária estava seu primeiro professor, que atualmente ocupava o cargo de chefe do departamento de logística e registrador responsável da instituição. O homem estava acompanhado por ex-colegas de Charles. A visão da companhia que se aproximava não agradou ao jovem, eles o humilharam na escola e, a julgar pelo seu humor, estavam prontos para continuar sua antiga diversão. O personagem principal tentou explicar com calma o motivo de sua aparição no prédio administrativo, pedindo novas fichas. A informação sobre o recrutamento de 4 estudantes fez rir muito, ninguém acreditou nas palavras de Charles. O jovem sugeriu verificar o banco de dados e ter certeza de que estava certo. O ex-aluno e o chefe do departamento discutiram quem teria a razão. Charles sugeriu que o perdedor recebesse 3 tapas no pulso como punição. O administrador ficou muito satisfeito com a opção e concordou alegremente, antecipando a diversão iminente. Os ex-colegas ficaram felizes em adicionar mais alguns golpes. O cadastro dos alunos matriculados estava no balcão. Os jovens começaram a estudar o documento. A cada página virada, a surpresa dos jovens aumentava. No livro de contas, o jovem mentor tinha, na verdade, 4 alunos. O primeiro professor conferiu pessoalmente as anotações e ficou roxo de indignação. Lendo os detalhes dos alunos, a tez do escrivão-chefe tornou-se cada vez mais escura, os nomes impressionavam pelo seu alto status. O chefe do departamento não acreditava que as próprias crianças viessem à escola do perdedor e acusou o seu ex-aluno de engano. Charles não se perturbou, sabia que tudo era justo. O acordo sobre o perdedor levar um tapa na cara foi esquecido e os 4 inimigos ameaçaram espancar o jovem. O belo homem de pernas compridas, que se considerava um gênio e tinha muito orgulho de si mesmo, ficou especialmente indignado. O administrador enviou os caras para lidar com o perdedor em seu lugar. Em menos de alguns segundos, um deles já estava caído no chão em uma poça de sangue. Nenhum dos vis-atacantes entendeu como isso aconteceu. O personagem principal estava pronto para repelir o próximo golpe. Os 3 restantes, esquecendo-se da honra, correram para a batalha. A bibliotecária levou um momento para se concentrar mentalmente em cada um dos infratores. Manuscritos mágicos revelaram as falhas secretas dos inimigos. O conhecimento adquirido foi benéfico e os adversários caíram um após o outro. Com um golpe, precisamente no alvo, Charles colocou os atacantes fora de ação. O ex-mentor, que não acreditava em seu pupilo, foi especialmente atingido. Os infratores que receberam o que mereciam tiveram dificuldade em se levantar do chão. Charles explicou que para derrotar um inimigo não basta força, é preciso conhecimento. O jovem disse que todo mundo tem pontos vitais especiais no corpo, que podem até matar uma pessoa. Os inimigos não entenderam o que aconteceu com eles e como um colega fraco conseguiu derrotá-los, decidindo que foi apenas sorte, então voltaram a ameaçar com violência. O chefe do departamento ameaçou despedi-lo porque um jovem professor atacou e espancou um funcionário num edifício universitário. Charles teve que usar conhecimento secreto adicional adquirido na Biblioteca Celestial. Ele lembrou ao administrador que havia roubado joias de uma pessoa de alto escalão e as deu a outra. Um bibliotecário acusou um ex-colega de envenenar seu irmão para assumir seu negócio. Agora todos os presentes na sala ficaram verdadeiramente chocados. Os inimigos rastejaram até o jovem de joelhos, pedindo misericórdia e silêncio. O personagem principal avisou que não queria entender o passado, mas se fosse perturbado com certeza repassaria a informação às autoridades superiores. O chefe do departamento atribuiu pessoalmente uma caixa inteira de fichas de registro ao jovem mentor. Satisfeito,
Charles foi para a escola. O jovem agradeceu mentalmente à biblioteca do Caminho Celestial, que mais uma vez salvou sua honra e vida. Passando por uma represa, o mentor viu que na margem um homem gordo se movia lentamente em direção à água. Prestes a morrer, dois amigos tentaram dissuadi-lo e puxaram-no para longe da beira. As forças eram desiguais. O adolescente gordinho arrastou os amigos para a água. Eles não aguentaram. Um dos amigos agarrou o outro e a corrente foi direto para o lago em um ritmo confiante. A professora não queria interferir, mas era preciso ajudar com urgência a equipe de resgate. Agora o gordo agarrou a perna do seu mentor e tentou continuar seu caminho até a água. Ele estava chateado e não queria viver. Os encantados assistentes correram para fugir do amigo. Charles perguntou sobre o motivo do comportamento inadequado do menino e descobriu que ele frequentou 10 escolas e todos os professores se recusaram a matricular o menino. Uma conversa com um mentor desconhecido distraiu o pobre sujeito de pensamentos estúpidos. O professor se ofereceu para mostrar suas habilidades e aptidões. John, como era chamado o gordo, concordou alegremente. A peculiaridade do cara era sua resistência e resistência. Ele não sentia dores e tinha muita força, então conseguia quebrar tijolos com segurança na cabeça e no corpo. Charles congelou novamente, o familiar carrossel de movimentos já começando a girar em sua cabeça. Olá, biblioteca, pensou a professora e começou a esperar pelo precioso volume. A informação do livro surpreendeu o mestre. O jovem professor aprendeu que todos no planeta nascem em um determinado estado. Existem várias classes de lutadores e características de sangue, e disso dependem a força, as habilidades e as habilidades do herói. Todo lutador nasce com certas habilidades. O lutador de cristal mágico é frio e calmo como o gelo. O bombeiro tem o poder do seu elemento, é forte e destemido. O universal é o lutador que tem uma energia enorme, por isso é praticamente invencível. Além do status de lutador, o líquido que flui pelos vasos de uma pessoa desempenha um papel importante. O sangue pode ser antigo ou novo, este é um nível. O sangue hereditário e mutável são de particular importância, este é o próximo passo. O mais poderoso, invencível e invulnerável às armas é um grupo especial de sangue antigo chamado sangue de dragão com chifres, um dos melhores em proteção, e foi esse tipo de sangue que fluiu pelo corpo de John. Os olhos do professor brilharam de alegria. Tal aluno é definitivamente necessário na equipe. A professora sugeriu que o cara se matriculasse nas aulas da escola. João não acreditou na sorte. Foi necessária a celebração de um contrato de matrícula para um novo aluno. O jovem não acreditava que estudaria também. A conversa de Charles com o aluno foi interrompida pela frase de um ex-colega de classe, agora um professor de sucesso, Michael, caminhando por um beco à beira-mar com uma jovem professora Mary, ex-amiga da bibliotecária, e chamando o casal em pé de depósito de lixo. A garota olhou atentamente para seu velho conhecido. Charles e John ficaram ofendidos com esta comparação. Na presença de uma linda menina, a professora se comportou de forma muito demonstrativa e rude, tentando causar uma boa impressão em sua companheira. Charles não ficou endividado e rebateu o ataque do colega, dizendo que o cheiro desagradável só aparecia quando apareciam recém-chegados. Michael estava com raiva, ele não esperava tal rejeição do perdedor, e seu companheiro apreciou a piada bem-sucedida de seu amigo. A luta não aconteceu, os adversários passaram a uma altercação verbal. John ouviu muitas coisas desagradáveis sobre si mesmo, embora não tenha feito nada de mal a Michael, e descobriu que estava na classe do professor mais azarado. Charles defendeu seu novo aluno e seu status. A arrogante professora sugeriu que a menina abandonasse rapidamente seus interlocutores para não prejudicar sua reputação, da qual a senhora não gostou muito. Mary se aproximou do ex-amigo, sorriu e tentou apoiá-lo, dizendo que acreditava no sucesso dele, bastando não desistir e trabalhar constantemente. O jovem agradeceu as palavras de despedida e disse que seu novo aluno foi simplesmente subestimado, na verdade ele era um verdadeiro lutador. Michael tentou objetar, mas o jovem professor queria continuar a caminhada sem seu chato companheiro, o que o aborreceu muito. Deixados sem testemunha, os dois mentores começaram a resolver as coisas. João aproveitou a situação e tentou fugir do professor perdedor até completar a matrícula. A fuga fracassou. Charles lembrou ao adolescente onde ficava a escola e que as aulas começariam no dia seguinte. O mentor concluiu o processo de inscrição de um novo aluno. O aluno esperava que, se faltasse às aulas, fosse expulso, ao que o novo professor prometeu educadamente afogá-lo no mesmo lago com sapos onde o jovem havia lutado tão recentemente. Somente à noite o personagem principal chegou em casa.
Charles prometeu a si mesmo que se tornaria o melhor mentor para seus alunos, mas duvidava de sua força e experiência. As aulas começarão no dia seguinte e o professor decidiu sistematizar e repetir seus conhecimentos. Uma das áreas de ensino era o princípio dos 9 caminhos, que todos estudavam e aplicavam na formação desde a infância até a velhice. A classificação do protagonista era baixa e permaneceu no 3º nível após os exames finais, ao contrário dos demais professores, o que o fez pensar em promoção. Charles decidiu aproveitar a noite livre e foi ao principal templo do conhecimento da universidade. O jovem mentor decidiu unir o conhecimento de 2 bibliotecas, inclusive a celestial. Seu guardião, Ron, estava sentado na soleira da biblioteca. O mais velho ficou muito descontente com a visita do falecido hóspede. O jovem professor pediu permissão para estudar livros de artes marciais. A biblioteca da universidade era muito grande e continha centenas de milhares de volumes. Charles encontrou o departamento desejado e começou a folhear os folhetos um após o outro. O repositório celestial apareceu novamente em sua cabeça. O novo tomo revelou um grande número de deficiências na habilidade de combate mais importante. O jovem ficou intrigado. O professor examinou manuscritos antigos e teorias modernas. Charles tentou encontrar um sistema que o ajudasse a corrigir as deficiências dos ensinamentos e a escolher o melhor. As estantes formavam fileiras densas e intermináveis. O bibliotecário poderia ler um volume inteiro com um só olhar, identificando os pontos mais necessários. As montanhas de material estudado cresciam a cada minuto, o tempo voava. Cansado, mas satisfeito consigo mesmo, o jovem saiu do prédio. O guardião ficou insatisfeito e surpreso, não entendia o que o jovem fazia tanto tempo na biblioteca se apenas reorganizava os livros e não fazia anotações. Já era tarde da noite quando o professor chegou ao seu local de trabalho. A professora procurou entender como, com a ajuda do caminho celestial, seria possível mudar o sistema e corrigir problemas. O mentor foi novamente transportado para o depósito de livros fantasmagórico. Os volumes que os jovens estudaram voavam em círculo, criando um único carrossel. Um grande folheto caiu nas mãos do cara. Charles ficou surpreso ao ver que todas as informações recebidas naquela noite foram sistematizadas em uma determinada ordem, apontando deficiências e descrevendo recomendações para melhorias. O livro era um ensinamento completamente novo, até então desconhecido por ninguém. O jovem decidiu chamar o novo estilo de Caminho Celestial, e esse nome apareceu imediatamente na capa. A próxima etapa foi compreender o significado e as disposições do conceito. Parecia que o próprio conhecimento penetrava profundamente no corpo. O mentor concentrou-se totalmente na teoria e sentiu que estava começando a se transformar. Charles sentiu que seu nível de conhecimento e defesa, ou seja, sua classificação, havia saltado do terço médio para o quinto superior. O jovem tentou descobrir como aconteceu a perestroika. O jovem professor percebeu que todos os livros que havia estudado durante a noite, que faziam parte do sistema universalmente aceito, estavam concentrados em um só, combinando o que havia de melhor e corrigindo as deficiências. As regras de vida eram tais que nos ensinamentos existentes havia 3 níveis de energia que, cada um incluindo 5 níveis e 4 subníveis. Charles percebeu que havia se tornado o dono do mais alto nível. Foi necessário verificar meus palpites e a professora foi até a tela de energia. A pedra de exame estava pronta para fazer o teste. Reunindo energia, o jovem fez um lançamento. A força do golpe foi extremamente poderosa. Não acreditando no resultado, a bibliotecária duvidou da facilidade de manutenção do equipamento. Charles ficou um pouco assustado com suas novas possibilidades. O jovem parou perto da tela e notou uma sombra brilhando na escuridão. O professor dobrou a esquina de sua casa e se escondeu. O estranho mascarado segurava uma adaga e se aproximava da entrada do prédio. Ao ouvir sons atrás dele, o homem olhou para trás. Charles percebeu que havia sido notado e o lutador havia chegado a um confronto com o dono da casa, ou seja, com ele, e resolveu brincar junto, também se autodenominando inimigo do dono. O estranho ficou furioso e prometeu represálias contra o professor teimoso. O desconhecido convidou o rapaz a unir forças e atacar juntos, mencionando casualmente seu nome. O volume da Biblioteca Celestial apareceu imediatamente nas proximidades. O jovem aprendeu o nível de classificação e defesa do inimigo, suas fraquezas e estava determinado a derrotar o convidado noturno indesejado. Os homens se aproximaram do portão. Charles desviou a atenção do atirador com um grito alto. Aproveitando a confusão, o jovem professor atacou o inimigo. O estranho, que não esperava o golpe, caiu e recebeu uma série de golpes dos quais não conseguiu se defender. O bibliotecário venceu facilmente,
pois conhecia as fraquezas do inimigo. Mais alguns movimentos de luta e o estranho finalmente se rendeu, suas forças o abandonaram. Charles traçou um plano para desviar as suspeitas de si mesmo. O jovem mencionou casualmente o nome de sua ex-namorada, insinuando ao inimigo seu envolvimento com colegas e jovens professores de sucesso, dizendo que ele próprio lidaria com seu agressor sem ajuda externa. O estranho, que era tio de Mônica e veio se vingar da professora, percebeu que poderia ter sido espancado pelo inimigo do jovem mentor, Michael, que via durante o dia conversando irritado cercado por Mary e Charles. A manhã chegou e a escola abriu hospitaleiramente as portas aos primeiros alunos. 4 adolescentes estavam sentados nas mesas dos alunos, só faltava Mônica. A professora iniciou a aula estudando o estilo de cada aluno. Sandra foi a escolhida primeiro, pois foi ela quem começou a recrutar adolescentes para a turma. A menina ficou chateada por ter acabado com um perdedor e planejou mudar de professora. O professor retirou-se com seu pupilo para a sala de treinamento. A beldade de cabelo rosa exibiu seu soco principal. A conclusão do mentor foi curta e impressionante. A professora explicou que durante uma longa batalha, o inimigo conseguiu atingir o ponto de força da menina, prejudicando o caminho de energia e sangue para uma perna, o que está relacionado ao seu estado. Sandra admitiu que nenhum único médico poderia resolver seu problema, todos estavam inclinados a acreditar que o membro permaneceria danificado para sempre. A jovem professora prometeu corrigir a situação e ajudar a recuperar as forças perdidas. A menina, que estava prestes a deixar a professora, percebeu que tinha esperança de cura e fé em seu mentor. A professora iniciou imediatamente o processo de cura com acupuntura. Agulhas afiadas, cheias da energia da professora, voaram direto para Sandra. Todo o corpo do aluno estava coberto de objetos espinhosos. Charles continuou a enviar correntes de força para seu aluno. A garota absorveu a energia mais pura e se perguntou de onde um professor com nota 0 poderia obtê-la, a menos que fosse da imaginação de outras pessoas. A bela sentiu que a força de sua perna havia sido restaurada e ela ficou completamente diferente. O aluno não acreditou no que estava acontecendo e agradeceu ao mentor. Sandra ficou feliz por continuar aprendendo com seu salvador. Enquanto o professor estava ocupado, um conflito estava se formando na classe. Deixados sozinhos, os alunos decidiram protestar e abandonar coletivamente o infeliz professor. A visão de um colega sorridente e feliz saindo da sala ao lado foi impressionante. Os jovens duvidaram da sua decisão. De repente, Mônica apareceu na porta da sala com seu tio William, que estava com o rosto todo enfaixado. O homem ia estar presente nas aulas e ficar de olho na enfermaria e no processo de aprendizagem. Charles não concordou e pediu ao intruso que abandonasse a aula. Raiva e raiva ferviam na aparência e no comportamento do guarda-costas da jovem. Mônica conseguiu empurrar seu parente porta fora para que ela pudesse continuar os estudos. Alex foi o próximo a entrar na sala de treinamento com o professor. Desde o início, o mentor afirmou que o loiro não consegue obter bons resultados porque estuda de forma independente uma de suas técnicas, que tira sua energia principal e causa danos irreparáveis ao seu corpo. O adolescente ficou surpreso com o conhecimento e perspicácia do professor. Nenhum dos outros professores, inclusive os mais famosos, percebeu isso. A bibliotecária contou detalhadamente todos os erros do jovem. Em decorrência das deficiências existentes no processo de autoeducação, o rapaz desenvolveu problemas de saúde que não podiam ser tratados. Charles debruçou-se sobre cada problema e explicou como eliminá-lo, indicando que somente através disso ocorreria a cura. Inspirado pelos novos conhecimentos, o aluno estava pronto para continuar aprendendo e ouvir o mentor sem questionar. A professora prometeu ajudar a lidar com as deficiências e dominar novas técnicas. Outro aluno encantado fez parte da equipe da bibliotecária. Os 2 caras restantes olharam com esperança para Alex saindo do salão. As primeiras frases chocaram os jovens. O loiro não tinha intenção de abandonar a escola e defendia veementemente a professora. Mônica ficou em 3º lugar na lista de alunos testados. Charles revelou à menina o segredo do nascimento e da posse de uma grande energia de vida, prometendo escolher-lhe um estilo individual, tendo em conta sua força interior e o enfrentamento da doença existente. Depois de agradecer à professora, a beldade foi para a aula. John rapidamente ficou do lado do mentor. Depois de ouvir suas recomendações, ele já havia estudado a literatura dada pelo professor e não sabia como agradecer ao destino por conhecê-lo. O espírito de luta do jovem lanceiro também foi quebrado instantaneamente, assim que a conversa voltou-se para as habilidades de Alan e a possibilidade de mudar seu relacionamento com o estranho. Todos os alunos estavam cheios de desejo de adquirir novos conhecimentos e habilidades, e Charles continuou a aula.
Um chute repentino abriu a porta da sala de aula. Os alunos olharam para trás para ver o que havia acontecido. Na soleira estava um jovem alto e imponente, de humor agressivo. Acontece que era o irmão mais velho de Sandra, um lutador de 4ª categoria. A professora pediu ao impostor que não interferisse nas aulas e saísse da escola. O guerreiro estava pronto para uma luta mortal e não ia recuar. Veio buscar a irmã e punir o jovem mentor por matricular a menina em sua escola. O convidado indesejado atacou primeiro, derrubando toda a força da espada sobre o professor. A lâmina parou facilmente entre 2 dedos da mão do protagonista. O lutador tentou liberar a arma, mas o professor não lhe deu chance de agir. Ele segurou a lâmina com firmeza e com um movimento da mão jogou o valentão para fora do portão. Tio William ouviu o barulho da batalha, olhando por trás da porta da frente e regozijando-se porque o mentor finalmente seria punido. Um guerreiro pousou na porta entreaberta, esmagando o parente de Mônica que estava atrás dela. Gemidos e gritos de raiva não impediram o personagem principal de continuar suas aulas. O professor lidou facilmente com o atacante, demonstrando de fato sua verdadeira força. Os alunos ficaram surpresos, pois não esperavam uma vitória rápida de um mentor com nota 0. Os parentes feridos de seus pupilos, segurando suas cabeças quebradas, raciocinaram como um guerreiro de 3ª categoria poderia mostrar um nível de combate tão alto. Enquanto as aulas aconteciam, 2 ex-colegas de Charles, reunidos na sala de administração, discutiram como seu colega perdedor ensinaria as crianças se não tivesse o conhecimento e as habilidades necessárias. Após consulta, Michael e Jack decidiram assistir à aula do bibliotecário. Aproximando-se da escola, os jovens professores viram homens conhecidos e respeitáveis de famílias nobres. Parentes queixaram-se aos jovens mentores que seus pupilos foram enganados e forçados ilegalmente a frequentar a escola. Charles contou aos seus alunos sobre seu novo ensino, comparando-o com o passado, analisando as vantagens e desvantagens do anterior. As crianças ficaram felizes e ouviram atentamente cada palavra. Os alunos não conseguiam acreditar que tiveram tanta sorte de ter um mentor. Os novos convidados interromperam novamente a aula. O protagonista ficou surpreso com a visita de seus colegas, professores conceituados. Um professor sênior acusou o bibliotecário de trapacear na matrícula dos alunos. Os jovens mentores começaram a resolver as coisas, relembrando queixas do passado. Surgiu uma séria disputa, todos defenderam sua inocência. Michael mencionou o último encontro no beco e sua colega Mary, agora também professora na universidade. Coberto de bandagens, tio William lembrou que à noite o lutador que o atacou repreendeu Charles e mencionou o nome da garota. Ele percebeu que havia encontrado o agressor e seu punho instantaneamente atingiu o rosto do colega do bibliotecário. Michael, que não entendia nada, segurou o nariz quebrado e exigiu uma explicação. O parente de Mônica esfregou as mãos satisfeito e se preparou para um novo ataque. Agora se vingaria de tudo. O jovem caiu no chão e recebeu golpe após golpe, não tendo tempo de se defender. O irmão de Sandra com dificuldade puxou o homem furioso para o lado. Coberto de feridas e hematomas, Michael não conseguia se acalmar, não entendia por que foi brutalmente espancado e o que aconteceu com o honrado cidadão. Os estranhos deixaram o terreno da escola. As aulas terminaram e os alunos satisfeitos foram para casa. Agora tinham certeza de que seu professor era o melhor. Mônica perguntou ao tio o que aconteceu e por que ele bateu tanto no outro mentor. Sandra se despediu da professora e também foi descansar. Fora dos portões da escola, o irmão agarrou a menina pela mão e levou-a à força para casa. O homem disse à irmã que ela não estudaria mais nesta turma. A menina ficou surpresa e chateada com as palavras do irmão. Ela esperou alegremente o dia seguinte para voltar à aula. Humilhado e espancado, Michael entrou com um amigo no escritório e traçou um plano de vingança. Os jovens não conseguiam compreender o motivo da raiva de William. Os colegas culparam Charles por tudo e cada um seguiu seu caminho. Em casa, um escândalo aguardava Sandra. O pai furioso repreendeu a menina e insistiu que ela deixasse a escola do infeliz professor. O chefe da família prometeu transferir a menina para outra turma. Numerosos parentes apoiaram seu parente e repreenderam a ala, que tentou desesperadamente proteger seu mentor. Os familiares não se acalmaram, não prestando atenção nas palavras da criança. Sandra não aguentou a pressão e gritou para silenciar a todos. O pai disse à menina que se ela voltasse à escola sem o seu consentimento, ele não a deixaria mais entrar em casa. Percebendo que as palavras eram inúteis, a bela de cabelos rosa decidiu realmente mostrar sua força aproximando-se da coluna de poder da casa. O chute com os 2 pés quebrou todos os recordes da tela. Os parentes ficaram paralisados de espanto, viram com os próprios olhos que a menina estava curada e cheia de forças.
O chefe da família ficou muito surpreso e encantado, sabia quantos curandeiros haviam tentado curar a criança. O pai começou a perguntar à filha o que elas faziam nas aulas, o que estudavam, e aconselhou Sandra a não abandonar a professora. O dia foi difícil para Charles. À noite ele decidiu continuar estudando literatura e foi novamente para a biblioteca da universidade. Queria se tornar o melhor professor para seus alunos, e isso exigia conhecimento. O guardião Ron sentou-se no mesmo lugar e não permitiu a entrada do jovem. Quando Mary se aproximou da biblioteca, o mais velho imediatamente a deixou entrar no corredor. O jovem professor ficou indignado, pois também veio em busca de conhecimento. A ex-namorada apoiou inesperadamente o colega e o guarda não teve escolha senão deixar os dois visitantes entrarem. Sem prestar atenção ao intercessor, Charles correu para os livros. O professor não esperava tanto zelo pelo conhecimento, esperava comunicar-se com o jovem. O jovem mentor percebeu que talvez não houvesse uma próxima vez, então precisava de tempo para estudar toda a literatura disponível. Ao ver uma colega absorta em volumes, Mary ficou atormentada pela questão de por que o zelador não queria deixar a professora entrar na biblioteca. A garota decidiu ficar de olho em Charles e descobrir o que ele planeja fazer aqui. O jovem folheou livro após livro com entusiasmo, sem prestar atenção às pessoas ao seu redor e sem perceber nada. Era noite, os visitantes não saíam do prédio do depósito de livros. Maria, não vendo nada de repreensível, também começou a ler. Após analisar as informações obtidas nos manuscritos, Charles percebeu que havia encontrado um método de treinamento para Mônica. O jovem ficou surpreso ao ver que várias horas se passaram e seu colega ainda não havia saído da sala de leitura. Na saída, o jovem professor foi detido por Ron. Ele não gostou que Charles estivesse apenas reorganizando os livros, sem se aprofundar na essência e sem tomar notas. Ele não sabia que o jovem só precisava de alguns segundos para dominar o material. O mais velho ficou indignado, acusando o rapaz de preguiça. O personagem principal despediu-se e disse que não voltaria mais, pois já dominava toda a literatura ali disponível. Maria, que saiu em seguida, parou o professor. A menina quis ver como estava a colega, que não lhe prestara atenção durante toda a noite, e pediu-lhe que explicasse uma receita antiga, alterando deliberadamente o texto. O personagem principal apontou os erros cometidos pela professora e o local onde podem ser lidas as informações necessárias. O ex-colega ficou extremamente surpreso. A resposta estava correta. Ron, que ouviu a conversa dos jovens, também decidiu examinar o jovem. À pergunta do guardião, Charles não só deu uma resposta completa, mas também expressou a sua interpretação, tirando conclusões. O teste foi aprovado com perfeição e a jovem professora suspirou calmamente. Não acreditando na veracidade da resposta do jovem professor, o zelador e a menina dirigiram-se à sala de leitura para encontrar os volumes necessários e certificar-se de que o jovem estava certo. A informação encontrada chocou completamente o mais velho. Mary conversou com o colega e, como compensação pela desconfiança, convidou-o para jantar. O faminto Charles não resistiu à proposta da garota. Os colegas caminharam pelas vielas de bambu até a cidade. Ao longo do caminho, o personagem principal analisou o que leu, descobriu um novo significado de ensinamentos e técnicas antigas, percebendo de repente que sua transformação estava ocorrendo, e ele estava mentalmente se movendo para o próximo nível da mente. Mary também percebeu a mudança em um jovem. Um lindo restaurante ficava no centro da cidade, e a garota queria levar o colega para lá. Charles ficou surpreso, ele nunca tinha estado em lugares assim. O casal que veio jantar foi visto pelos velhos inimigos do jovem sentado à mesa. Michael convidou repetidamente a beldade para seu estabelecimento preferido, ela sempre recusou, e agora ela vai com o perdedor para a mesa. Um plano de vingança começou para girar na cabeça de seus colegas. O bibliotecário feliz e satisfeito agradeceu pela delícia e se preparou para voltar para casa. O gerente do restaurante, que cumprimenta e atende pessoalmente todos os convidados, trouxe a conta e a garota ficou pasma. O preço do jantar foi exorbitante. O vinho que não pediram custou uma fortuna e o atendente exigiu o pagamento imediatamente. Michael interveio no conflito, planejando envergonhar o inimigo e apaziguar a beleza inacessível com seu nobre feito. Mary ficou surpresa com a aparência de seu colega, suas palavras e comportamento incorretos apenas a ofenderam. A professora recusou a ajuda oferecida. Como pagamento, a menina deu ao gerente um talismã de família, várias vezes maior que o custo da comida encomendada. Michael e Jack perceberam que o plano falhou. Charles,
que ficava quieto à margem e não participava das conversas, percebeu que era hora de agir e não podia permitir que Mary perdesse uma herança cara. O protagonista acusou os trabalhadores do restaurante de engano na preparação de pratos deliciosos e na sua falsificação barata. Os visitantes reunidos ouviram com interesse os factos recém-descobertos. O vinho caro também se revelou de baixa qualidade e de má qualidade. Para comprovar suas palavras, o jovem professor realizou um experimento com fogo, comprovando a veracidade das acusações. Convidados revoltados do restaurante transeuntes agrediram o gerente exigindo indenização por danos morais e materiais. Os inimigos de Charles também sofreram porque iniciaram esse conflito e sugeriram que o pessoal de serviço supostamente trouxesse acidentalmente uma bebida extra para a mesa. Mary ficou mais uma vez surpresa com o conhecimento do jovem e questionou o resultado negativo de seus testes finais. O jovem agradeceu mentalmente ao Caminho Celestial pela ajuda, a discussão foi vencida e eles jantaram de graça. Depois de se despedir do colega, o personagem principal voltou para casa. A menina conversou com o rapaz para agradecer por ter salvado o tesouro da família. Ela não conseguia entender por que ele não prestava atenção nela. A conversa do casal foi novamente interrompida pelo ofendido Michael. Um colega queria se vingar do agressor por arruinar seu jantar e seu relacionamento com uma linda mulher. Decidido a lidar para sempre com o perdedor, o jovem furioso pediu ajuda ao aluno de seu avô e seu protetor, o Leão Celestial, ordenando a morte de Charles. Mary tentou defender seu herói horrorizada. Ela o lembrou que matar um professor era um pecado grave, mas o cara era louco. Uma enorme fera feroz seguiu os passos do agressor do neto do proprietário. A menina e seus dois colegas permaneceram para observar os acontecimentos. Michael com grande dificuldade conteve o professor. Alguns segundos depois, em vez de um massacre sangrento, todos viram um leão fechando os olhos calmamente deitado pacificamente aos pés de Charles. O dono do formidável predador não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A Bella, percebendo que havia se tornado a causa do confronto, não esperava mais ver o ex-amigo vivo e não conseguia entender como ele lidava com um monstro peludo. Neste momento, o gerente do restaurante relatou a Jack, o dono do restaurante, o ocorrido, tentando atribuir a desconfiança das pessoas e a falência do estabelecimento a um jovem professor desconhecido. Eles conseguiram desviar o golpe de si mesmos, e o dono do estabelecimento prometeu encontrar e destruir o agressor. Cansado dos acontecimentos da noite, o personagem principal foi para casa e pensou em como ainda poderia fortalecer sua defesa e aumentar seu nível de energia e inteligência para melhorar seu trabalho de mentor. Não bastava estudar livros para atingir o objetivo, eram necessários amuletos e artefatos especiais. O bibliotecário decidiu visitar a cidade vizinha, onde havia um grande mercado, famoso pela presença das coisas mais bizarras, onde ia de manhã cedo. O vendedor atrás da barraca prometia apenas produtos da melhor qualidade, mas Charles não pensava em falsificação, tendo o poder do Caminho Celestial. Um conjunto de flores inusitadas com raízes atraiu a atenção do personagem principal. O livro mágico na minha cabeça me disse que esta era uma cópia rara e cara que poderia ser útil se usada corretamente. O preço era razoável, mas o jovem esqueceu completamente o dinheiro, só tinha algumas moedas consigo. O vendedor recusou-se categoricamente a reduzir o preço e o professor comprometeu-se oferecendo um acordo. Carlos revelou a doença secreta do comerciante e prometeu curá-lo instantaneamente da sua doença. O jovem concordou e cumpriu todas as condições do professor. Em gratidão pela sua cura milagrosa, o vendedor deu os bens gratuitamente. Nessa época, o famoso clarividente Ro andava pelo bazar, autodenominando-se um avaliador de coisas, que supostamente conseguia ver o valor de um produto, oferecendo-se para comprá-lo de um ou outro vendedor e ajudando o comprador apenas por sua gentileza. As pessoas imploraram ao milagreiro que as ajudasse a adquirir coisas únicas. Charles, ao passar, viu que Ro recusava dinheiro e presentes, escolheu 5 sortudos, mostrou quais bens não tinham preço e se ofereceu para comprá-los de volta por uma quantia significativa, supostamente muito inferior ao seu valor real. O volume celestial caiu nas mãos do bibliotecário. Ficou claro que o clarividente era um vigarista comum que conspirou com os vendedores e os ajudou a vender a mercadoria por muito dinheiro, dividindo então os lucros. O jovem professor não quis interferir, mas o próprio profeta o escolheu como uma vítima feliz. Era inútil recusar, a multidão ao redor estava com inveja e não entendia por que ele não estava feliz. Foi oferecido ao personagem principal um item por um preço fabuloso, mas apesar da indignação do público, ele recusou, sabendo o verdadeiro custo do item. A obsessão do suposto clarividente irritou o jovem.
E ele contou a verdade, mostrando o verdadeiro preço das mercadorias a partir do exemplo de compras recentes. Ho ficou confuso, correu para sair, mas enganou testemunhas oculares e compradores exigiram pagamento e reembolso. O personagem principal desceu a rua, procurava uma livraria, esperando sorte. De repente haveria literatura sobre como aumentar os níveis de energia e passar para o 6º posto. A beldade do balcão ficou surpresa com o assunto, gostou do jovem pela cultura, inteligência e força interior, que sentiu quando o estranho entrou na loja. A menina concordou em ajudar, aconselhando-o a entrar em contato com o próprio professor do imperador, que morava nesta cidade e possuía uma grande biblioteca pessoal, e acompanhou o rapaz até sua casa, avisando que o mestre gostava de organizar provas e exames. O sábio mentor de uma pessoa de alto escalão morava em um prédio modesto, recusando um lugar no palácio. Os interlocutores não tiveram tempo de se aproximar do portão quando um jovem cavaleiro montado num belo cavalo branco os alcançou. Era Lucas, o filho mais novo do chefe de estado. Depois de desmontar, o belo homem ficou indignado porque sua amiga Dorothy trouxe um estranho para visitar a professora. Ao abrir a porta, o criado do dono da casa reconheceu os convidados e os convidou a entrar. Os jovens entraram na espaçosa sala de espera. O grande mentor que apareceu ficou feliz em ver seus jovens conhecidos. Um estranho olhando para uma pintura manuscrita atraiu a atenção do mestre, que se ofereceu para analisar a obra de arte. O personagem principal, com a ajuda da magia da Biblioteca Celestial, viu todas as armadilhas da obra-prima, cortou a casca externa da tela, revelando a verdadeira aparência do desenho. Atrás da casca externa escondia-se uma imagem completamente diferente. O professor satisfeito continuou o exame e mostrou a próxima obra-prima com a imagem de um enorme predador. Charles apontou os erros do desenho, o que surpreendeu a proprietária e assustou Dorothy, que se arrependeu de ter trazido o corajoso jovem. O mestre convidou a menina a apresentar a convidada, confundindo-a completamente, pois os jovens nem tiveram tempo de se conhecer. O herdeiro do imperador ficou feliz por sua namorada nem ter dito o nome do jovem, o que significa que eles realmente não se conhecem. Charles se apresentou, e o dono da casa com dignidade o chamou de jovem mestre, dando-lhe um exemplo aos jovens presentes. O mentor pediu ao jovem professor que ministrasse aulas com mais frequência com novos conhecidos, aprimorando seus conhecimentos de pintura. Charles pediu ao mestre que lhe mostrasse a biblioteca, objetivo de sua visita ao respeitado homem. A coleção de livros era realmente grande, mas praticamente não havia folhetos sobre o tema do autoaperfeiçoamento e da obtenção de uma 6ª posição elevada. O bibliotecário folheou volume após volume, estudando novo material. O caminho celestial concentrou as informações recebidas em um livro. Descobriu-se que toda a energia interna do Ki depende da força do corpo e do nível de desenvolvimento do pensamento. Somente desenvolvendo conjuntamente todas essas facetas é possível alcançar resultados elevados. Um novo impulso de energia capturou o personagem principal. Ele percebeu que havia ocorrido uma reestruturação e, graças aos novos conhecimentos, passou para o próximo nível. O próprio mestre percebeu as mudanças no convidado e perguntou sobre o bem-estar do jovem, tocando levemente seu ombro. Charles simplesmente se virou e o dono da casa voou para o canto da sala. O sábio mentor percebeu que o jovem havia passado pelo processo de promoção e ainda não estava adaptado à sua condição e às novas forças. Para determinar o nível de energia do personagem principal, o mestre sugeriu testar a força na coluna de exames e realizar um treinamento com Lucas, dono do 5º posto. O bibliotecário concordou em participar da luta, mas decidiu usar seu novo poder com metade da potência. Mesmo pequenos esforços foram suficientes para o jovem nocautear o príncipe. Lucas recusou-se a continuar o treinamento, preocupado com sua saúde. Charles não entendia em que nível ele estava, porque realmente havia mudado muito. Uma coluna de energia preparada estava esperando pela cobaia. A jovem professora se preparou e bateu na tela. O resultado superou todas as expectativas, superando 10 vezes o anterior. O mestre ficou feliz em conhecer o notável jovem e convidou-o para uma visita ocasional, ao saber que ele era de longe. O jovem agradeceu ao mentor e despediu-se. Descendo a rua, o personagem principal pensou em seu nível, sugerindo que estava entre o 5º e o 6º ranking. Os pensamentos do professor foram interrompidos por uma multidão de homens seguindo o jovem. O jovem mestre reconheceu o vigarista Wu, que estava acompanhado de vários lutadores. Eram os mesmos vendedores que não conseguiram obter dinheiro por engano. Agora a gangue queria vingança. O bandido foi o primeiro a ir ao confronto, prometendo lidar com o denunciante muito rapidamente. Alguns segundos depois,
Charles atingiu o ponto vital do gigante, não lhe deixando nenhuma chance de vitória. Ron enviou para a batalha seu melhor assistente, que conhece uma técnica única de voo do falcão. O personagem principal estava pronto para o próximo ataque e repeliu facilmente o golpe. Como resultado de uma curta batalha, dos 5 inimigos, apenas o líder permaneceu. A vantagem de Charles era inegável. Ron não escapou do destino de seus assistentes e recebeu sua cota de punições. O fraudador implorou ao jovem que não o matasse, prometendo uma recompensa por sua vida. O mentiroso deu ao jovem professor um anel de esmeralda. A biblioteca revelou ao seu dono o segredo da decoração dada por supostos videntes. A coisa era um portal para o armazenamento de joias obtidas por Ron por meio de enganos e mentiras. Charles queria finalmente afastar o vigarista da mentira e, com um golpe por dentro, proteger as pessoas das habilidades destrutivas de seu oponente, ao mesmo tempo que tirava o dinheiro escondido sob suas roupas. Ron percebeu que havia perdido o dom do efeito hipnótico sobre os outros. Enquanto Charles viajava, aprimorando-se e fazendo novos amigos, seu velho inimigo procurou seu avô, o diretor da universidade, em busca de ajuda. Michael contou ao dono sobre o comportamento inadequado de seu predador, que não obedeceu à ordem do neto e não o protegeu no momento certo. O jovem pediu ajuda a um parente de alto status para eliminar seu concorrente e expulsá-lo da cidade. Ele relatou que seu colega Jack estava pronto para escrever uma queixa de que seu aluno estava sendo mantido à força na escola, sem ter escolha. O neto insistiu em fazer uma fiscalização na professora do perdedor e em seu aluno. O avô foi obrigado a concordar e atender ao pedido do animal. De manhã, Charles entrou pelos portões de sua escola natal. O jovem estava pensativo e traçava um plano para as próximas aulas. Apesar de ser cedo, todos os 5 alunos estavam na turma, esperando pelo mentor. Faíscas queimaram nos olhos dos alunos. Eles ficaram felizes em ver o professor retornar. O primeiro presente foi para Mônica. A professora entregou à menina uma caixa com botão e raiz, explicando que ela precisava preparar uma decocção dessa flor e tomá-la conforme o esquema para se livrar da doença congênita. Todos os alunos receberam instruções com esquemas de treino individuais, desenvolvidos tendo em conta as competências e características de cada um. O mentor permitiu que eles criassem um nome para suas táticas, o que surpreendeu especialmente os adolescentes. Foi o presente mais valioso do professor. Antes de iniciar o treinamento, os alunos agradeceram ao professor. Mary hesitou por muito tempo em reencontrar Charles e ir para sua escola, sem entender por que ele próprio não lhe dava sinais de atenção. A vontade de ver o ex-amigo era mais forte que o orgulho, e a menina foi visitá-la. Num portão conhecido conheceu um homem e temeu pelo jovem. A corajosa menina perguntou ao estranho quem ele era e o que fazia perto da escola. O tio de Mônica, que esperava sua pupila por sua orientação, fora do território da instituição de ensino, reconheceu a professora. Decidindo se vingar de todos os insultos e feridas, William pensou que poderia facilmente lidar com a bela atacando-a, mas a jovem estava preparada e a batalha começou. Satisfeitos, Michael e seu amigo também foram à escola do perdedor para informar que a direção estava ligando para ele e o aluno para testes. Os jovens fizeram planos de vingança e se alegraram antecipadamente com a vitória. A briga de William com a garota no portão de entrada obrigou seus colegas a parar. O homem percebeu que a luta não seria tão fácil quanto esperava. Mary conhecia as técnicas e sabia controlar seu corpo. Michael entrou em ação para ajudar seu colega de classe. A batalha entre os homens foi acirrada, com o jovem lutador levando a pior. O parente de Mônica estava irritado, ainda estava debilitado pelas batalhas anteriores e não esperava a ajuda da menina, que interpretou isso como uma pegadinha especial para chamar sua atenção para o jovem. William, avaliando sua força e temendo um ataque simultâneo de vários lados, recuou, nocauteando finalmente Michael com um golpe. Jack tentou reanimar e apoiar seu amigo ferido. Um Charles insatisfeito apareceu e perguntou o que os convidados indesejados estavam fazendo nos portões de sua aula. Seus inimigos disseram ao perdedor que a administração da universidade havia convidado ele e seu aluno para a torre do detector para testes imediatos. A jovem professora ouviu dizer que existe um edifício onde são efetuadas diversas verificações, incluindo o acompanhamento da influência do professor na vontade dos alunos, permitindo conhecer a sua verdadeira relação entre si e excluir a retenção da ala na escola contra sua vontade. A cobaia seria Alex, que já havia estudado na turma de Jack. Na torre, aguardando o processo de verificação, 2 anciãos da escola tentaram entender o que estava acontecendo e por que Charles poderia ter se comportado mal com um aluno. Mary entrou no prédio com todos, estava muito preocupada com o personagem principal, gostava dele.
Jack expressou suas reclamações ao oponente e pediu uma verificação do nível de confiança. O diretor da universidade anunciou a condição de que o professor perdedor deixasse a cidade para sempre. Charles pediu para aumentar a punição, privando o perdedor do título de professor e submetendo-o a danos físicos na forma de chicotadas. O inimigo concordou com o acréscimo e regozijou-se com a rápida resolução de todos os problemas com seu ex-colega perdedor. O guardião da torre convidou os participantes ao local com uma bola de confiança para realizar um exame. A bola lia automaticamente o estado, determinava os sentimentos e o grau de confiança entre as pessoas. Os primeiros a sair foram o professor Jack e seu ex-aluno Alex, que ele próprio entregou após perder a discussão para Charles. O jovem encrenqueiro tinha certeza que o adolescente estaria ao seu lado, pois o convidou pessoalmente e combinou para que ele fosse para a escola. A tela do exame ficou em silêncio por um longo tempo, depois deu um resultado que surpreendeu a todos os presentes. O nível do aluno confiança estava em um nível muito baixo. Charles estava calmo e pronto para o desafio. A bola cedeu o indicador instantaneamente, registrando números recordes que nem mesmo os mentores mais respeitados tiveram. Enquanto os perdedores ficaram indignados, o mais velho da torre avaliou o resultado. O guardião da bola da confiança viu o olhar sincero do aluno, sua confiança e respeito pelo professor. A aparição de um convidado impediu a conclusão do teste de confiança. Os mais velhos ficaram surpresos com o aparecimento de uma pessoa de alto escalão. O pai de Sandra entrou na torre em busca do mentor da filha. O jovem professor não ficou menos surpreso que seus colegas mais velhos. Charles ficou ainda mais surpreso com o comportamento do homem que se ajoelhou diante dele e pediu para aceitar seu filho na classe. O diretor da universidade ficou desanimado. O jovem já estudava em sua escola há vários anos. A recusa de Charles chocou a todos. O mais velho se ofereceu para deixar o aluno caso a transferência não ocorresse, principalmente porque o jovem professor está em uma posição inferior e tem menos poder. Um alto funcionário se opôs, dizendo que o jovem professor conseguiu desviar o golpe da espada de seu filho com 2 dedos, o que indica um alto nível de treinamento. Alex foi testemunha ocular e confirmou o que foi dito. Ninguém acreditou no que estava acontecendo. Uma discussão entusiástica entre os presentes foi interrompida pela visita do próximo convidado. O príncipe entrou na torre e cumprimentou o mestre Charles, a quem procurava, visitando uma pequena cidade durante o dia. O diretor, indignado com o alto título do jovem professor, recebeu a promessa da pena de morte do filho do imperador se continuasse seu discurso. O mais velho ficou assustado, não entendeu de onde o perdedor conseguiu tais conexões. O pai de Sandra pediu novamente ao mentor que levasse o filho para treinar. Charles estava muito cansado de tudo o que estava acontecendo, propôs anunciar o resultado do detector e aprovar o veredicto do perdedor. Descobriu-se que este exame não pode privar o professor da licença, é necessário um documento especial que tenha o direito de fazer isso. O criado interrompeu o resumo pela terceira vez e anunciou a chegada do próximo convidado. Uma sorridente Dorothy entrou pela porta. No caminho decidiu passar por um novo conhecido e, além da funcionária da livraria, acabou por ser assistente do secretário-chefe, tendo chegado à cidade a trabalho. A menina cumprimentou o jovem mestre e os demais presentes. Acontece que a posição da jovem lhe permitiu preparar um documento sobre a revogação da licença. Tudo correu bem para Charles, que contou aos novos convidados o que estava acontecendo na torre. Jack ficou destruído. Entendeu que sem a condição de professor ninguém precisava dele. Maria não conseguia entender como uma pessoa tão respeitada e professora competente foi reprovada no exame final. Recebeu nota negativa, nível inferior e avaliação negativa. O príncipe e seu jovem amigo confirmaram que a classificação do jovem mestre superava o nível de todos os presentes. O guardião da torre sugeriu que o resultado do exame foi alterado deliberadamente, e que foi o diretor quem esteve envolvido nesse fato, alterando o resultado em favor de seu neto, obrigando Charles a sofrer e ouvir o bullying dos outros. O mais velho tentou negar os fatos e explicar o que aconteceu, mas ninguém acreditou nele, somente o ex-aluno de Charles, que foi declarado louco e fugiu de seu professor, poderia salvá-lo da vergonha. O criado foi mandado buscar Liam, que agora estudava na escola do famoso professor Mason. O aluno chegou imediatamente e estava pronto para responder a todas as perguntas. O diretor começou a perguntar ao cara sobre seu mentor anterior e tudo o que aconteceu. Charles confirmou as palavras do jovem sobre seu método de ensino, o que fez com que Liam enlouquecesse. O aluno disse que apenas um novo professor conseguiu restaurar suas habilidades mentais e lhe deu a oportunidade de estudar mais. O personagem principal pediu para mostrar suas habilidades.
O jovem mostrou aos presentes sua força e capacidade de controlar energias. Charles chamou a atenção para as deficiências que ninguém percebeu, explicando que o aluno sofre de uma forma rara da doença e não consegue realizar os exercícios na íntegra sem dor e esforço adicional. A metodologia de ensino desenvolvida por ele mesmo descontrolou o jovem e o ajudou a lidar com seus problemas, mas ele não conseguiu concluir os estudos, pois tinha medo de sua condição e mudou-se para outra escola. O mais velho não acreditou no que foi dito, ele havia encontrado recomendações semelhantes no antigo tomo, mas nunca as tinha visto. Charles convidou Liam para participar de outro experimento, com o qual o jovem lutador subiria ao segundo posto. Depois de pensar um pouco, o jovem concordou, e agulhas de prata com a energia do mentor perfuraram o corpo e os pontos silenciosos existentes que não proporcionavam um caminho para o desenvolvimento foram eliminados e o renascimento ocorreu. Liam não sabia como agradecer ao seu antigo mentor e desejou tê-lo ouvido antes. Tudo o que viu permitiu ao guardião da torre dar um veredicto final e declarar Jack um caluniador, afastando-o do ensino. O diretor também perdeu não só o aluno, mas também o status, atendendo aos pedidos do neto. O mais velho, em nome da administração, parabenizou Charles e pediu desculpas por todos os transtornos causados. A jovem professora satisfeita voltou para a escola. Amigos alcançaram o mestre e pediram-lhe que lhe ensinasse questões de pintura e caligrafia. Charles não sabia como explicar-lhes a visão das deficiências sem um caminho celestial. Nessa época, a escola de Mason recebeu um querido convidado. O dono do restaurante da cidade, Thomas, visitou seu velho amigo por um bom motivo. Ele havia traçado um plano de vingança contra um jovem mentor e precisava de ajuda. Amigos discutiram sobre Charles, cada um com seu motivo para não gostar dele. O esclarecimento de dúvidas e detalhes da transação foi interrompido pela visita de um aluno do ensino fundamental. Daniel era mediano em termos de força e conhecimento. O jovem pediu para ser liberado da escola. Liam apareceu em seguida, vindo da torre de confiança, para onde um representante da administração o havia chamado. O pedido do aluno surpreendeu o mentor, ele também queria ser aluno da escola do jovem professor, ou seja, voltar para o antigo professor. Não tendo direito de deter os alunos, Mason foi forçado a concordar. Quando os ex-alunos foram embora, o professor convidou seu melhor aluno, Noah. O experiente mentor ficou muito zangado, decidiu organizar um exame de avaliação das atividades pedagógicas, cujo vencedor receberia todos os alunos do lado perdedor, e mandou o seu aluno transmitir um convite para a prova. Já era dia, o professor e seu pupilo ainda não haviam retornado da torre. Os alunos de Charles estavam preocupados com o professor. De repente, a porta da sala de aula se quebrou em pedaços e um jovem ruivo desconhecido apareceu. O cara se apresentou como aluno da melhor escola de Mason. Noah pediu para repassar o convite para a prova ao professor perdedor e aconselhou-o a recusar a prova, pois o professor não tinha chance de vencer. Os alunos indignados tentaram defender a honra de seu querido professor na batalha, mas o ruivo, por sua vez, dispersou todos os lutadores inexperientes. Charles e Alex estavam voltando dos testes e conseguiram pegar o inimigo. Noah se gabou de seus sucessos para o jovem professor, que anunciou sua aceitação do convite e ofereceu uma aposta com grande vitória ao vencedor. O personagem principal reuniu seus pupilos e os convenceu a participar da batalha, garantindo-lhes uma vitória fácil. A professora mostrou 3 técnicas básicas simples. Os alunos não acreditaram que isso fosse possível, mas concordaram em lutar. O resultado foi a derrota completa do inimigo. Cada um dos 5 alunos lidou facilmente com Noah, que não entendia como isso poderia acontecer, pois ele tinha acabado de lidar com eles e agora devia uma grande quantia a todos e para restaurar a porta quebrada. O aluno, coberto de hematomas e feridas, aproximou-se de Mason, que não esperava ver tamanha humilhação de seu amado pupilo. O sábio professor ouviu uma história detalhada sobre o ocorrido, adivinhou que o motivo da vitória rápida não eram técnicas simples, mas sim os pontos vitais que os adversários influenciavam, percebeu que Charles não era tão simples e precisava se preparar bem para o exame. Uma conhecida de Mason, uma professora de uma escola próxima, Olivia, visitou-o para contar a notícia, dizendo que o diretor havia sido demitido e estava sob investigação, e que seu mentor fracassado havia saído vitorioso no exame da Trash Tower. A turma do diretor estava animada. A professora estava decidida a vencer o próximo exame e pediu ajuda aos alunos, que claro apoiaram o seu herói. Após a aula, Alex compartilhou com seus amigos o que aconteceu no prédio da administração, contando muitas curiosidades sobre seu mentor, digno de respeito, e seus amigos, deixando-os mais uma vez convencidos de que haviam escolhido o professor certo.
Charles estava pensando em um plano para a vitória, confiava em todos menos no gordo, e encontrou uma pista na Biblioteca Celestial, descobrindo que precisava ativar o sangue de dragão, que foi dado ao jovem ao nascer. Dos 3 métodos de ativação, apenas um era rápido e seguro, e o personagem principal dirigiu-se à cidade dos farmacêuticos, sem saber ainda se conseguiria obter os conhecimentos necessários e o título de farmacêutico. Como aconteceria o processo em si e o que John se tornaria e se sua pequena equipe seria capaz de derrotar os professores famosos no exame e proteger seus alunos.